Queridos irmãos e amigos, bom dia a todos. Estamos na quarta sessão, quarto episódio sobre a mensagem da Bíblia. Nós estamos aqui para a meditação da Palavra de Deus, hoje como dia de sábado, dia do Senhor, e então vamos poder entender os contextos, os textos da Bíblia. É tão difícil nós vermos os jovens simplesmente não vão para a Bíblia por ser um livro grande, com várias páginas. Mas dizer que tudo quanto nós temos aqui na Bíblia pode ser reduzido apenas por algumas páginas. Então é importante nós conhecermos a mensagem de Deus. Deus diz que Jesus, ele é a palavra. E conhecendo a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos desfrutar, vamos conhecer e desfrutar as boas novas que Jesus tem para cada um de nós. Portanto, a palavra de Deus é as Sagradas Escrituras. A revisar um pouco, saber que da Bíblia nós temos dois testamentos, que é o Velho e o Novo Testamento. Nós temos tudo isso para entender que no princípio Deus criou o homem, pô-lo no jardim do Éden. Nós vamos ver a sequência das coisas, quem é Deus, o Espírito Santo, Jesus, o diabo, a criação, queda do homem e a grande destruição do dilúvio. Portanto, o início dos 4 impérios na Terra. Tudo isso nós vamos ver em pormenores. Nós vimos que no primeiro episódio vimos parte da criação. Vimos o segundo episódio, a parte em que Moisés recebe a lei no Monte Sinai. E vimos a terceira parte, que é a parte de Deus. Quem é Deus na verdade? Nesta quarta série, nós vamos conhecer quem é, na verdade, o Espírito Santo. A terceira personagem de Deus. Quem é o Espírito Santo? Por que ele está no nosso meio hoje, o Espírito Santo? Portanto, é importante nós sabermos. Olha só que nós vamos olhar para a palavra de Deus e ver um pouco quem é o Espírito Santo. João 14, versículos 26. Por favor, quem tiver habilidade, abra a Bíblia. João 14, versículos 26. Vamos olhar para a palavra de Deus e entender aquilo que Deus fala. João 14, 26, assim diz a palavra de Deus: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui está. Vamos rever o mesmo versículo. Mas aquele Consolador, essas são palavras do próprio Jesus, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, diz Jesus, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Ora aqui, esse é o Espírito Santo. Queridos irmãos, quem na verdade é o Espírito Santo? É o poder de Deus. Vamos entender que Deus é Espírito, poder, entender que Jesus é o Filho enviado por Deus, e todos esses estão incluídos no poder do Espírito de Deus. Portanto, o poder, o Espírito de Deus está aqui através de quê? Da sua palavra. Tá bom? Então, quando a gente está a ler a Bíblia, nós estamos a ter comunhão com a palavra de Deus, que é o Espírito de Deus. Eu gostaria de abrir para você Gênesis. Vamos abrir um pouco Gênesis e entender o que a Bíblia, na verdade, nos quer ensinar nesta manhã. Ora, quem é a palavra de Deus? Quem é a Bíblia? Olhem bem, Apocalipse 19, e vamos ver no versículo 13, assim diz:
E este estava vestido de uma veste salpicada de sangue, apontando para Jesus, e o nome pelo qual se chama, ele é a Palavra de Deus. Aqui, queridos irmãos e amigos, vocês têm a Palavra de Deus. Obviamente que dentro da Palavra de Deus nós temos os 5 primeiros Pentateucos, livros escritos por Moisés, temos a história de um povo de Israel, todos os profetas que vieram, reis e patriarcas, depois temos as revelações dos eventos finais, que são as profecias. Todo está no contexto bíblico aqui dentro. Agora, nós vimos que nosso Deus, Espírito, Deus é poder, Espírito quer dizer poder, está lá em Gênesis, no primeiro início da Escritura, que Deus pairava sobre a face das águas. O mesmo poder vai fazer com que Jesus seja ressuscitado dentre os mortos. O mesmo poder Jesus prepara no Ato dos Apóstolos e diz: não se separem, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que aqui está, de forma completamente grátis para todo aquele que quer aceitar a palavra de Deus. Obviamente que quem não tem uma Bíblia, este vídeo vai ajudar vocês a entenderem o que aqui está escrito. Novo e Velho Testamento, temos história de um povo de Deus, de onde veio Jesus. Temos os eventos finais e tudo isso está a acontecer neste momento aos nossos olhos. Portanto, o Espírito de Deus é o nosso Consolador, o nosso ajudador. Ora, qual é o elemento mais eficaz para nós tirarmos um pouco a nossa dor e as nossas preocupações? Nada mais que a palavra de Deus. Não há nada. Queridos irmãos, para tudo o que nós estamos a ver neste momento acontecer no planeta, mortes, tempestades, vendavais, só unicamente podemos encontrar refúgio dentro da palavra de Deus. Único livro no planeta Terra que quando nós lemos, o autor, ele está atento ao nosso louvor. E vem por rapidamente responder à oração e o pedir, o pensamento de cada um de nós. Portanto, o Espírito Santo, ele está aqui. Vocês tenham uma boa notícia, sinceramente, que a única pessoa que está aqui hoje no nosso planeta, saber que Deus está lá no céu, segundo as Escrituras, Jesus veio 2024 anos atrás, morreu na cruz do Calvário, por isso nós temos o Natal, as identidades cívicas do nosso planeta disseram que agora, depois da morte de Jesus, temos tudo isso. A festa de que Jesus nasceu no nosso planeta é um símbolo, simbologia do nascimento de Jesus. Por isso todos festejamos o Natal. E o Espírito Santo desceu a mandato do Deus Pai, porque Jesus não podia estar conosco, então ele tem que voltar ao Pai, e é o próprio Jesus, a palavra de Deus, que volta para fazer continuidade do seu trabalho com os seres humanos na Terra. Ora, nós vimos Deus, que é poder, Jesus que veio morrer na cruz do Calvário, pagando com o seu sangue por cada um de nós, levarmos de volta para Canaã celestial, aos braços de Deus, através da morte de Jesus, assim como foi no tempo de Moisés. Todo aquele que olhar para a cruz de Jesus, diz Jesus que ele terá a vida eterna. E então vamos ver quem mais está aqui conosco no nosso planeta. Obviamente o inimigo de Deus, o mal, serpente,